3 maneiras de escapar da configuração padrão. A alternativa é a inconsciência, a configuração padrão, a corrida de ratos, a constante sensação de ter tido e perdido algo infinito. Disse David Foster Wallace. Constantemente superados pelo rolo compressor do status quo, somos apanhados na rotina diária de manter nossas minúsculas zonas de conforto. À custa da aventura e da criatividade, à custa de recuperar alguma coisa infinita, nos apegamos à segurança e à proteção. Em detrimento da expressão única, cedemos ao hype de ser uma engrenagem bem ajustada no mecanismo cultural. Mas existem maneiras de quebrar o ciclo mundano. Existem maneiras de inverter o roteiro e reescrevê-lo. Existem maneiras de virar a mesa em um sistema que constantemente procura nos encurralar. Para a autoexpressão, para a aventura, para a paixão, para uma vida bem vivida, aqui estão 3 maneiras de escapar da configuração padrão. 1. Pratique a filosofia auto-infligida. Uma filosofia de vida é algo que todos nós precisamos e algo que todos nós desenvolvemos, conscientemente ou não. Algumas pessoas simplesmente importam por atacado qualquer estrutura para a vida que adquiram de uma religião. Outros criam sua própria filosofia à medida que avançam. Disse Massimo Pigliucci. A filosofia deve servir como um cinzel para as crenças endurecidas dentro de nós. A filosofia, o amor pela sabedoria, mais precisamente, a ciência do questionamento, nos ajuda a descobrir como as coisas estão conectadas, apesar do que nos ensinaram. Questionar o que pensamos que sabemos, diminui a difusão do ego codependente, para que possamos sintonizar a difusão do todo interdependente. Se a sabedoria é o que estamos buscando, então o todo interdependente é um bom ponto de partida. Se nosso objetivo é sair da corrida dos ratos, transcender o status quo estagnado e superar a configuração padrão, então questionar o que nos foi ensinado é um bom primeiro passo. Em vez de importar por atacado qualquer estrutura para a vida que o status quo codependente nos programou e nos condicionou a aceitar, usamos a filosofia auto-infligida para descobrir uma filosofia interdependente e autoevolutiva tão única quanto nossa própria impressão digital. A filosofia auto-infligida leva o filosofar ao próximo nível. Ela se auto-realiza. Ela desconstrói o significado. Ela auto-interroga as visões de mundo. É autossuperação. Ela nos ensina como ficar nos ombros de gigantes, para que possamos olhar mais longe no todo interdependente. Ensina-nos como ser implacáveis em nossos questionamentos, como ser implacáveis em nossa circunspecção, e como nos autossuperar para não sermos dominados pela tribo. Mais importante, nos ajuda a descobrir nosso eu mais autêntico, fornecendo uma maneira flexível, porém feroz, de ser e de nos tornarmos humanos no mundo. 2. Resolva o paradoxo conforto e coragem. Importa quão bem você viveu, não quanto tempo. E muitas vezes o bem está em não viver muito, disse Sêneca. Uma vez que questionamos imaginativamente o status quo, nos libertamos para ser proativos em nosso engajamento com o todo interdependente. Nós nos libertamos para dar mais saltos de coragem no desconhecido. Nós nos propusemos a esticar nossa zona de conforto indefinidamente. Mas surge um curioso paradoxo entre conforto e coragem. Há uma linha tênue entre bravura e estupidez, entre aventura e catástrofe, entre risco estratégico e tentativa descuidada. O risco está inerentemente envolvido, quando se busca superar as configurações padrão, ou aumentar as zonas de conforto. Como disse Brené Brown, podemos escolher coragem ou podemos escolher conforto, mas não podemos ter os dois. Mas não há nada dizendo que não podemos ser estratégicos sobre isso. Não há nada dizendo que não podemos reconciliar nossa sombra antes de entrar nela. Daí a razão pela qual a filosofia auto-infligida é o primeiro passo. Claro, há risco. Claro, nossa aventura pode nos sobrecarregar e nos mudar de maneiras que não poderíamos imaginar.
É o nosso próprio dilema para resolver. É o nosso próprio paradoxo para resolver. E só nós podemos fazê-lo. Ninguém mais pode fazer isso por nós. É só nossa reconciliação. Mas inclinar-se mais, para assumir riscos e menos para aversão ao risco, parece ser a estratégia mais sólida. O autoquestionamento estratégico vem a calhar mais uma vez. Viver até uma velhice madura agarrando-se ao conforto e segurança, ou arriscar-se esticando as zonas de conforto e tendo aventuras. Claro, todos nós preferimos o cenário ideal de esticar as zonas de conforto e ter aventuras e de alguma forma sobreviver a uma velhice madura, mas nunca saberemos se não dermos uma chance. Então podemos dar uma chance. Supere a configuração padrão. 3. Faça a jornada do herói. Toque. Invente o mundo. Invente a realidade, disse Vladimir Nabokov. Distorcer a realidade, e depois recriá-la. Crie seu próprio mapa de significado e siga-o vagamente. Perca-se no deserto do real, e depois volte com o elixir mágico que anima a tribo. Quando escapamos da configuração padrão, configuramos espaços onde os estados de fluxo são possíveis. Montamos palcos onde a arte de uma vida bem vivida pode ser posta em prática. Tornamos a possibilidade possível. Fazer a jornada do herói é o epítome de uma vida bem vivida. Ganhar ou perder. Adapte-se e supere ou bata e queime. Viver muito ou menos. De qualquer forma, se isso acontecer durante a aventura da jornada de um herói, é uma vitória. A única maneira de perder é ficar para sempre preso na configuração padrão. Para sempre ser moído pela rotina diária. Para sempre perseguir as caudas de outros ratos na corrida dos ratos. Para sempre se conformar em ser apenas mais uma engrenagem no congestionado mecanismo do homem-máquina. A única maneira de vencer é escapar consistentemente da configuração padrão. Para questionar, assumir riscos, para criar estados de fluxo. Para entender que as configurações padrão, como zonas de conforto, são boas para reagrupar e curar feridas, mas não para autoexpansão, crescimento, aventura ou uma vida bem vivida. Vencemos tornando-nos nosso próprio herói em nossa própria jornada. Descobrindo nosso eu mais autêntico e interdependente através das provações e tribulações de questionar nosso eu condicionado e codependente até o enésimo grau. Resolvendo nosso vício de conforto por meio de nosso desenvolvimento de coragem. Ao criar um espaço sagrado onde a expansão e retração de nossa zona de conforto é livre para crescer e nos inspirar para uma maior autoexpansão. Nós vencemos saindo do nosso próprio caminho e permitindo que a jornada seja a coisa certa. Perdemos quando nunca permitimos que a jornada comece em primeiro lugar. Como Buda declarou profundamente, há 2 erros que se pode cometer ao longo do caminho para a verdade. Não ir até ao fim, e não começar. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo e seguir as instruções. Gratidão.